Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pensador TK. O meu nome é Walter Luiz e eu estou aqui para comentar um vídeo do youtuber Lúcio Big. Como é de praxe, primeiro eu vou falar um pouco sobre quem é esse youtuber. O Lúcio Big, ele é um youtuber que tem feito um trabalho muito bom nessa parte de transparência de gastos públicos. Ele tem uma operação chamada OPS, que é uma espécie de operação para verificar irregularidades em contas públicas, gastos errados ou excessivos de políticos. Eu tiro o chapéu para o trabalho dele, até que eu sou um inscrito do seu canal. Ele fez uma série de vídeos onde ele está citando vários candidatos, porque não se deve votar neles em 2018. Ele já fez sobre Lula, já fez sobre o José Agripino, sobre o, acho que Romero Jucá e alguns outros. E aqui estou eu para comentar sobre o vídeo que ele fez sobre Jair Bolsonaro. E o que acontece é o seguinte: esse vídeo, o Lúcio Big normalmente tem uma abordagem sensata, honesta das coisas que ele levanta nos seus vídeos em relação aos políticos, as críticas e aos elogios que ele tem. Só que no caso do vídeo Jair Bolsonaro, parece que as coisas mudaram um pouquinho. Eu percebo que o Lúcio Big meio que sofre daquela síndrome do isentão, de que ele tem que chegar e se manifestar contra todos os políticos, ou pelo menos ter uma crítica a todos eles para dizer, não, eu não tenho nenhum político de estimação. Ele vem dessa linha do Otário, que inclusive era um aliado dele, o canal do Otário, e tinha feito um vídeo naquele Otário News dele alguns meses atrás, onde aquela briga do João Willis com o Bolsonaro, onde claramente o João Willis foi um infantil cuspindo na cara do Bolsonaro. O Otário, ao invés de ser justo e ver o lado certo do Bolsonaro nesse caso, simplesmente ele disse que o Bolsonaro e o João Willis eram duas criancinhas birrentas, simplesmente porque ele não quis se posicionar. E eu vejo muito isso em alguns desses caras, incluindo o Lúcio Big. E isso, ao meu ver, enviesa um pouco o seu vídeo. Mas eu vou deixar que vocês avaliem isso após eu comentar o vídeo e mostrar para vocês o que ele está falando. Desde já deixando claro que todos os comentários são só em relação ao vídeo e o que ele falou aqui. Como eu mencionei antes, o Lúcio Big tem um canal bom, sou inscrito dele, descurti esse vídeo porque, infelizmente, por causa desse viés que eu citei anteriormente, acredito eu, ele deixou a desejar em alguns comentários em relação a Jair Bolsonaro. Deixando claro mais uma vez, eu vou votar em Bolsonaro, mas eu não sou nenhum bolsominion, porque eu sei ver os defeitos dele e sei que ele não é um cara perfeito nem de longe e muito menos o salvador do Brasil. Mas dito isso, vamos começar a comentar o vídeo. Neste vídeo da série Em Quem Não Devo Votar em 2018, eu vou mostrar por que não se deve mais votar em Jair Bolsonaro. Amado cegamente por uma legião de internautas, o deputado Jair Bolsonaro começou sua vida política graças a uma confusão que aprontou em 1987, quando, segundo investigações da época, promoveu um ataque com bombas a uma adutora na cidade do Rio de Janeiro. Mas o Superior Tribunal Militar o inocentou em 1988, graças a um laudo da Polícia do Exército, que foi contestado anos depois pela Polícia Federal. Aqui cabe um comentário. Primeiro, se isso é um motivo para não votar nele, eu acho que não tem nada a ver. Porque todos nós temos erros, e eu estou levando em conta que o que você está dizendo está correto, que realmente ele participou de uma espécie de atentado. Então, e isso aconteceu há muito tempo. Ele continua fazendo isso? Não. Então isso já não é um argumento. Mas agora veja só o que ele disse. Ele disse que isso foi contestado pela Polícia Federal, o laudo que teria inocentado ele. O fato de ser contestado não quer dizer nada, Lúcio Big. Porque se você colocou em dúvida o laudo do Exército, que foi a favor do Bolsonaro, por que eu não posso botar também em dúvida esta contestação da Polícia Federal? Do jeito que está escrito aí, não dá para tomar partido nenhum, nem contra nem a favor de Bolsonaro. Então persiste a simples lógica de que isso é uma coisa que aconteceu há mais de 20 anos, é uma coisa que ele não tem como seu modus operandi. E isso eu estou supondo que ele fez isso mesmo, não faz mais, então isso não é argumento, tá? Talvez eu vou procurar ir mais fundo sobre isso aí, para ver até onde isso procede ou não. Mas isso não é relevante, como eu disse, isso é um fato extremamente passado. Vamos andar. Naquele mesmo ano elegeu-se vereador do Rio pelo Partido Democrata Cristão, o PDC.
2 anos depois foi eleito para a Câmara dos Deputados, sua casa legislativa até hoje. Nesses 27 anos como deputado federal, Jair Bolsonaro jamais ocupou cargo de destaque na Câmara e se tornou conhecido mais pelas confusões em que se mete do que por sua atuação parlamentar. Veja bem, ele é mais um daquela corrente de que Bolsonaro está dezenas de milhares de anos no Congresso e não tem um destaque, um cargo de destaque na Câmara, e é mais conhecido por confusão. Se Bolsonaro sempre fosse conhecido apenas por confusão, nós saberíamos dele há muitos anos atrás. Mas ele só ficou conhecido quando mais ou menos nesses últimos anos. Então o que se supõe mais é que a carreira anterior de Bolsonaro era mais silenciosa, era uma carreira muito mais na dele. E o fato dele não ocupar cargo de destaque na Câmara não quer dizer nada, Lúcio Big. Você sabe muito bem que a Câmara tem sido esquerdista já faz um bom tempo. Quem quer fazer coisas corretas não é popular. E eu não estou dizendo isso que automaticamente Bolsonaro faz coisas certas, não. Mas estou mostrando que isso não é argumento. Não é argumento, cara. Você sabe como o antro lá é extremamente sujo. O cara, pra ele ser popular, ou ele tá dentro do esquema, ou ele faz um monte de conchavos com vários outros candidatos políticos, inclusive suspeitos. E eu não acho que você deve ver isso com bons olhos. Inclusive, isso é uma coisa que Bolsonaro tenta evitar. Inclusive entrando em um partido, o PSL, que não está envolvido nessas coligações desses grandes partidos que estão envolvidos em roubalheira. E ele saiu do PSC quando viu que eles estavam se alinhando a partidos comunistas. Então, ele realmente não teve cargo de destaque, mas porque ele realmente não tem se misturado muito. E mesmo que ele tivesse feito isso no passado, o que vale é o que está sendo feito agora. Mas você acabou de dizer que ele não teve cargo de destaque, então isso provavelmente já era um modus operandi dele. E de novo, a questão das confusões, se ele sempre foi conhecido pelas suas confusões, eu acredito que ele já seria popular há muito tempo. E eu duvido que esse seja o caso. Seu grande trunfo é dizer que jamais foi envolvido em qualquer caso de corrupção. Por outro lado, jamais se recusou a usar o dinheiro público do auxílio moradia, mesmo tendo residência própria em Brasília. A velha questão do auxílio moradia. Primeiro, antes de mais nada, esses auxílios, por os quais eu sou contra, a verba indenizatória também, a cota parlamentar, eu acho aberrações, mas elas estão na lei. Então você querer comparar isso com corrupção, mesmo você não dizendo que é desproporcional, cara. Eu realmente gostaria que o Bolsonaro tivesse uma posição mais rígida contra isso aí. Só que é aquela coisa, se ele se recusar a receber os benefícios de que ele tem direito, veja bem, ele tem direito, está na lei, dependendo da gente gostar ou não. O que é que ele vai usar para poder bancar a campanha que ele anda fazendo, a pré-campanha, posso dizer? Ele vai ficar numa situação muito complicada. Então o que eu vejo é que ele meio que releva essa situação para poder ter condições de arcar com seus custos. De novo, eu não gosto, eu acho que ele seria muito mais coerente se ele se posicionasse mais contra isso. Mas veja bem, você condenar ele por isso, você tem que condenar todo o Congresso tirando o Regufe. Você sabe que o Antônio Regufe, até onde eu saiba, é o único que de forma documentada que abriu mão desses benefícios. E essa questão da auxílio moradia, tem uma coisa interessante que eu quero ver a respeito disso aí. Pois bem, esse site aqui é muito bacana, que ele desbarata muitas mentiras sobre Jair Bolsonaro. Então veja bem, como o próprio Bolsonaro ganhar auxílio moradia na Câmara? Um dos milhares de ataques a Bolsonaro, a Foice de São Paulo, que realmente é uma ótima definição, a Folha de São Paulo e o antagonista, acusa o Jair de receber mais de 6 mil por mês de auxílio moradia, entre outros tópicos já respondidos aqui no site. Bem que responde a esses ataques, o advogado Gustavo Bebiano, assessor de Jair Bolsonaro, contratou o antagonista. Auxílio moradia é verba facultada aos parlamentares não contemplados com imóvel funcional, criado pela mesa, sua finalidade é de custear a moradia dos parlamentares em Brasília, que mantém residência em diferentes estados do país. O deputado Jair Bolsonaro reside no Rio de Janeiro. Você afirmou que ele tem residência própria em Brasília, né? Vamos continuar. Tais apartamentos funcionais são de alto luxo, 4 suítes cada um, os quais impõem pesados gastos para o Estado. Parlamentares contemplados com apartamentos funcionais não recebem auxílio em dinheiro.
O deputado Jair Bolsonaro, assim como outros parlamentares não contemplados com apartamento funcional, recebe essa complementação financeira destinada ao custeio de sua estada em Brasília, cujo valor líquido após desconto da alíquota de imposto de renda é de R$ 3.083,43. Vídeo receita contra cheque anexo. O deputado Jair Bolsonaro ocupa pequeno e modesto apartamento de 2 quartos em Brasília, adquirido há alguns anos, o qual nem de longe corresponde ao padrão ostentado pelos seus pares. Ele vive exclusivamente de seus vencimentos como parlamentar e não usufrui ou compactua qualquer transação ou esquema ilícito. Deputados recebem verba de apoio à atividade parlamentar, que inclui custo de combustível, telefone. O deputado Jair Bolsonaro é um dos que mais economiza. Isso aqui eu não vou comentar. Eu não posso provar tudo o que você está dizendo. Mas o fato é o seguinte: Jair Bolsonaro, ele pode ter auxílio moradia sim. Mas do jeito que você fala, dá a entender que o cara tá nadando no luxo em relação a isso. Não. Ele recebe um auxílio de 3.000 e tantos reais. E ele vive em um apartamento modesto comparado à maioria dos deputados que vivem em apartamentos suntuosos, como está escrito aqui. Então, Lúcio Big, de novo, tenha senso de proporcionalidade. De novo, eu sou contra essas coisas, auxílio moradia, verba indenizatória, cota parlamentar. Eu sou contra essas coisas. E também acho que Bolsonaro seria muito mais coerente se posicionasse contra essas coisas. Mas, você colocar isso como argumento para ele não ser votado e equiparar isso à corrupção, mesmo que diga que não é muito desproporcional, cara. Desculpa aí. Mas esse aqui não foi uma das maiores besteiras que você falou ainda. Você ainda vai chegar lá. É certo que muitos funcionários públicos, juízes inclusive, são donos de imóveis na cidade onde trabalham e mesmo assim aceitam receber o auxílio moradia. Mas para quem se considera o paladino da honestidade, a prática não pode ser diferente do discurso. É engraçado que você arroga a ele coisas que ele não falou. Eu gostaria que você me mostrasse um único vídeo onde ele se coloca como paladino da honestidade ou coisa parecida. O que ele chega mais perto em falar sobre integridade e honestidade é dizer que a honestidade ela é obrigação e não virtude. Ou seja, o que eu estou fazendo é mais que a minha obrigação. Ele não é um paladino da honestidade, ele é um cara que está tentando mostrar o que já deveria estar sendo feito como padrão e não como uma vantagem. E aquela coisa, o que honestidade tem a ver com auxílio moradia? Como eu acabei de falar, isso é um direito dele. Não é desonesto ele aceitar isso aí. E como foi bem explicado, ele tem um rendimento mensal em relação a esse auxílio moradia, que é modesto. Mas de novo sou contra. Porém, como já mencionei, não é uma coisa que qualifica como desonesto ou como corrupto. Então, de novo, eu não vejo isso como motivo para não votar nele, o Big. Mas vamos continuar. Maior representante político do ultraconservadorismo brasileiro, Jair Bolsonaro gera desconfiança sobre a sua capacidade de governar o país. Essa questão da falta de capacidade de governar o país. Cara, vocês são muito vagos em relação a isso. Lula e Dilma governaram o país. Então aí você pode dizer, Walter, mas Lula fez, olha o que Lula fez, a gastança, e Dilma, um poste lá na frente fazendo um monte de besteira, acabou com o nosso mercado. Sim, eles fizeram coisas ruins ao país, mas o que eles se propuseram a fazer, que quiseram fazer, eles fizeram. Eles foram presidentes que a gente gosta ou não, e eles eram pessoas extremamente incapacitadas. Essa falácia de que o cara não está preparado para ser presidente, francamente, cara, não pega mais não. Porque você sabe muito bem que um presidente não governa um país sozinho. Ou você quer um ditador, cara. Ele tem seus assessores, ele tem seus ministros, os vários tipos. O presidente não tem que ser um CDF, não tem que ser um entendido em todas as áreas. Isso aí é uma falácia, cara. É ridículo você usar um argumento como esse. Mas vamos continuar. Não só por questões intelectuais, aí, tá mas por uma notável falta de equilíbrio emocional ao enfrentar situações adversas. Falta de equilíbrio emocional. Cara, eu acho que ele é bem controlado de forma emocional, muito mais do que você pensa. É claro, ele se enfesa, ele fala coisas às vezes sem pensar. Só que o cara vive no meio de um antro de esquerdistas que estão constantemente querendo a tua cabeça. Se você está achando pouco isso, me diz uma coisa. Você aguentaria compartilhar por muitos meses lá a presença da Maria do Rosário, o Jean Willis, aquele Lindbergh, não, Lindbergh é senador, se não me engano. De vez em quando aquela Gleisi Hoffmann, já que ela é senadora, mas às vezes ela aparece por lá. Todo esse pessoal mimizento, esse pessoal altamente mentiroso, difamador, que dispensa comentários o quanto são insuportáveis.
E fora ele ser perseguido por mídia, ser perseguido por programa, ser taxado de coisas que não é de tirar qualquer um do sério. Mas o cara tem paciência a ponto de ele chegar e reservar quase mais de 1 hora para conversar com uma adolescente de 14 anos, idiota útil. Tem um vídeo inclusive dele falando com ela sobre os vários assuntos políticos que ela não sabe de nada, e ela acusando ele de coisas, aquelas velhas cartilha do homofóbico e por aí vai, odeia mulheres. E o cara aguenta e responde tudo isso. É claro que ele vai se pesar em alguns momentos, é a característica dele, mas isso não desabona a sua capacidade de governar o país, cara. Isso também é uma falácia. E não, ele não é tão descontrolado quanto você pensa. Ele não é perfeito, claro, que bom. Ou você prefere um Ciro Gomes do FHC que parece todo bonitinho, todo controladinho, mas são duas raposas. Eu, sinceramente, eu quero saber quais são os critérios que tu tem para um cara ser presidente, cara. Porque, francamente, você tá com critérios muito vagos e altos. Em inúmeras entrevistas, o pré-candidato ao Planalto sempre sai pela tangente, quando perguntas sobre assuntos de maior complexidade lhe são feitas. Bom, como eu falei, o presidente não precisa ser entendido em tudo para poder ser presidente. Ele tem assessores, tem ministros para isso. Agora, você querer se basear em entrevistas a queima-roupa e principalmente entrevistas que são feitas sempre com os mesmos assuntos tendenciosos contra ele é demais, né? Você quer saber as coisas que ele fala de verdade? As coisas sobre os vários assuntos complexos? Veja a entrevista dele com o Nando Moura, veja a entrevista dele, acho que se não me engano, com o Ratinho ou com o próprio Danilo Gentili, apesar que ele não falou tanto assim. Ele tem respostas. Talvez em alguns momentos ele não saiba responder. Mas vamos lá. Quando não diz que terá uma equipe para resolver a questão levantada, ele se esquiva do questionamento apontando sua artilharia ao entrevistador. Não é bem assim, Lúcio Big. Você tem que evidenciar isso aí. Você dizer que ele sempre vai se esquivar do questionamento e vai acusar o entrevistador. Cara, tem evidências das coisas que você fala. E de novo, ele dizer que tem uma equipe é correto. Ou você prefere que o presidente governe sozinho? O apoio do Congresso Nacional é fator determinante para que um presidente da República consiga governar o país, nos termos do nosso presidencialismo de coalizão. A velha conversa do apoio do Congresso Nacional. Primeiro, entenda uma coisa. Isso não é argumento, certo? Vai ser difícil para ele governar sem o apoio do Congresso. Mas isso não quer dizer que ele é incapacitado para governar o país. Só quer dizer que o Congresso não gosta dele, por algum motivo que seja. Que no caso é porque é um Congresso altamente esquerdista. Mas você está esquecendo de uma coisa muito importante, Lúcio. Sabe qual é? Esse ano também é ano de eleições para deputados e senadores. Então o que acontece? Isso tem sido tão importante que o próprio Bolsonaro e vários dos youtubers, incluindo eu que apoio ele, nós temos repetidas vezes dito para nossos telespectadores. Não adianta vocês colocarem Jair Bolsonaro se vocês não fizerem uma boa eleição de deputados e senadores para ajudá-los. Isso tem sido uma coisa recorrente e Bolsonaro tem trabalhado nisso. Então, amigo, se isso for bem sucedido, Bolsonaro não vai entrar sozinho, ele vai estar com alguns apoios. E se você pensa que isso se resume então temos que colocar só conservadores, cristãos, senão ele não vai ter apoio, também não é bem assim. Ao meu ver, bastando que a gente diminua maciçamente os PTs e só os PCs do meio da vida, ele já vai ter uma grande vantagem, porque esses geralmente são os principais partidos que dão trabalho das pautas dele. Porque partidos como PMDB, PSDB, DEM, por mais que eles sejam partidos de raposas, partidos que realmente eu também não gosto muito, eles são partidos muito mais preocupados com imagem, são partidos mais, digamos assim, intelectualoides. Então eles estão um pouco mais abertos a conversar e a fazer concessões. E ter alianças pacíficas com ele não é um grande problema. Agora, se aliar com PT, PSOL, partidos com ideologias claramente nefastas, aí não dá. Então, cara, isso também não é argumento. Ele pode governar assim, um Congresso com muita dificuldade, mas pode. Mas esse ano nós vamos eleger um novo Congresso. Então nós podemos fazer um Congresso que possa se alinhar a Bolsonaro. Então isso não é um argumento. Mas o histórico das 3 últimas eleições para presidente da Câmara não deixa dúvidas quanto à sua baixa popularidade entre os pares. Pode ser nem comentar. Bolsonaro perdeu nas 3 vezes que tentou chegar à presidência da casa,
tendo recebido apenas 4 votos em sua última tentativa. Em plena era da comunicação digital, Bolsonaro já utilizou quase R$ 875 mil da verba indenizatória com serviços postais. Dinheiro público, cabe enfatizar. De novo, a questão da cota parlamentar, já falamos sobre isso. De fato, deveria gastar menos. Mas o gasto nos Correios diminuiu na atual legislatura em quase 45% em comparação com a anterior, passando dos R$ 480 mil para pouco mais de R$ 210 mil. A explicação para a repentina economia talvez esteja no limite de gastos que cada deputado possui na utilização da verba indenizatória. Atualmente, deputados do estado do Rio de Janeiro possuem limite de gastos pouco superior a R$ 35 mil por mês com a cota parlamentar. E se o gasto com os Correios continuasse tão alto como na legislatura passada, não sobraria dinheiro suficiente para adquirir as passagens aéreas. Algumas das viagens que o permitiram discursar como pré-candidato por várias cidades do país foram pagas com dinheiro da maldita verba indenizatória. Despesas com passagens aéreas e hospedagens ultrapassaram R$ 22 mil. A assessoria de Bolsonaro se limita a negar irregularidades, mas os números de sua cota parlamentar demonstram um aumento de gastos com passagens aéreas. Na 54ª legislatura, de 2011 a 2015, Bolsonaro gastou R$ 246 mil com passagens aéreas, sendo que apenas 5% dos recibos de viagem não foram exclusivamente entre as cidades de Brasília e Rio de Janeiro, seu reduto eleitoral. Já na atual legislatura, Bolsonaro gastou 39% a mais em passagens aéreas do que em toda a legislatura anterior, sendo que mais de 25% são de trechos diferentes do trajeto Brasília-Rio. Isso demonstra o interesse do deputado por viagens fora do eixo casa-trabalho-casa, em ano eleitoral, no qual é pré-candidato ao Palácio do Planalto. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro é um fenômeno. Ele possui um exército de seguidores, admiradores, que costuma disparar palavras de ódio a quem ousa falar mal de seu mito. Um exemplo está nos comentários desse vídeo. Isso é verdade até um certo ponto. Realmente existem, como todo político, todo personagem famoso tem seguidores fanáticos que ficam zangados por você falar mal do ídolo. Isso aí eu posso te dar razão nisso aí. Agora é o seguinte, eu fico abismado que você já começa a usar termos da esquerda, discurso de ódio. Os 30 anos de vida parlamentar o fez enxergar a política como profissão, assim como tantos outros que renunciam às suas profissões para mergulharem de cabeça nesse mundo de poder. O reflexo está nos 3 filhos que seguem o mesmo caminho do pai, uma espécie de negócio de família. Réu em 2 ações penais, Bolsonaro pode até perder o mandato e ficar inelegível por muitos anos, mas isso, claro, se ele não tivesse o foro privilegiado, o que todos nós sabemos ser uma blindagem a julgamentos. Réu de 2 ações penais, cara, se não me engano você vai dizer quais são. Mas primeiro, isso não quer dizer nada. Vamos supor, por exemplo, que eu esteja processando você, porque eu disse que eu estou alegando que você fez alguma coisa, sei lá, você xingou minha família, você fez comentários racistas sobre minha esposa, sei lá. E você tem uma ação contra você, mas isso não significa que você fez isso, tampouco que você está errado e tampouco que isso é um argumento contra você. E no decorrer do vídeo você vai poder evidenciar isso aí, que essa tua citação de 2 ações penais, principalmente quando você tiver que especificar elas, vamos mostrar que isso não é argumento contra Bolsonaro. Pois as decisões, no caso de deputados federais, só podem ser tomadas pela tartaruga manca do judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Em uma das ações, ele é acusado de incitar o estupro ao dizer, em outras palavras, que mulheres merecem ser estupradas, mas não todas. Ainda que tenha sido um desabafo, o fato demonstra uma preocupante instabilidade emocional, algo que não se pode admitir em alguém que queira ocupar o cargo mais importante do país. Pronto, começou a enxurrada de bosta. Cara, esse assunto foi tão exaustivamente demonstrado, tão exaustivamente refutado, que eu me admiro que uma pessoa como você ainda vai e repete essa ladainha esquerdista de uma forma mais refinada, mas você fez do mesmo jeito. Olha o que tu fala.
Tu disse que ele, em outras palavras, disse que mulheres merecem ser estupradas, mas não todas. Meu filho, você tenha vergonha de você difamar uma pessoa assim, com tanta farta evidência do contrário. Ah, duvida de mim? Vamos lá então. Dá pra ver isso no YouTube facilmente. Bolsonaro, Maria do Rosário. Aqui está. Vamos ver? Mas a confusão é antiga. A briga começou em 2003 durante uma entrevista de Bolsonaro à Rede TV no Salão Verde da Câmara. Grava aí que eu sou estuprador. Você ouviu, né? Eu sou estuprador. É. Olha só. Ele está ressaltando para a câmera que ela falou que ele era estuprador. Contexto. Eles acabaram de sair de um julgamento onde essa moça aqui, a Maria do Rosário, estava defendendo um estuprador de ele ser amparado pelo ECA, enquanto que Bolsonaro queria cadeia no cara. Bolsonaro estava defendendo o direito de uma vítima. Mas tudo bem. Aí chega essa moça aí, que é uma megera, desculpa aí, mas ela é, porque ela chama o cara de estuprador quando o cara tá querendo uma punição pro estuprador. Como se não bastasse a difamação mentirosa, ele ainda está atentando contra a sua honra. Lúcio Big, como é que você reagiria a isso, cara? Você acharia isso? Encararia isso numa boa? Olha, jamais estuprar você porque você não merece. Jamais estupraria você porque você não merece. Ele está falando isso dentro do contexto do que ela falou. Ele falou, ó, eu sou estuprador. Então, em outras palavras, já que você gosta de colocar outras palavras, seu Lúcio Big, então ele está dizendo, se eu sou um estuprador, então eu jamais estupraria você porque você não merece. Mas o Bolsonaro concorda que ele é um estuprador? Não. Então, essa frase tem um contexto, cara. E claro, foi uma frase descabida. Era melhor que ele não tivesse falado isso. Foi uma provocação. Mas primeiro, repare que ela começou. Ela foi a pessoa que começou com uma provocação. E não foi uma mera provocação. Foi um atentado contra a honra dele. E depois, quando ele se defendeu, na mesma moeda, ela se vitimizou. Se vitimizou. E o STF fez um processo apenas contra ele. Cara, o STF é ineficiente nos políticos corruptos, mas quando é para pegar Bolsonaro, eles pegam. E você cita essa ação penal como sendo um argumento contra ele, cara, na boa, isso foi um vacilo enorme da tua parte. É evidente que essa moça aqui começou tudo. E o que Bolsonaro fez não tem nada a ver com dizer que algumas mulheres merecem ser estupradas. Cara, acorda. Você é mais inteligente do que isso. Vamos continuar. Aliás, a instabilidade emocional é a tônica das inúmeras declarações feitas ao longo de sua prolongada estada na Câmara, tanto que é recordista em representações no Conselho de Ética. De novo, aquela mesma ladainha de tem processo, está sendo processado. Cara, ter recordista em representações no Conselho de Ética não quer dizer nada. Sem contexto, você não pode colocar isso como um argumento contra ele. Porque você pode muito bem ter representações falsas, ou simplesmente situações onde ele teve só alguns desempenhos, não foi nada de criminoso. Mas enfim. Já recebeu 6 punições em razões de pronunciamentos agressivos e entrevistas polêmicas. Num país como esse, Lúcio Big, o cara dizer a verdade é considerado um pronunciamento agressivo e entrevista polêmica. O cara dizer a verdade, para eles, é polemizar. Então, cara, você usar esses termos para Bolsonaro não diz muita coisa, não. Foram 3 censuras verbais e 2 por escrito, mas por sorte dele, nunca teve o mandato cassado. Com a crescente onda de violência urbana e diante de uma atitude apática do poder público, os admiradores de Bolsonaro enxergam nele a solução para a violência no país, pois é defensor ferrenho de armar a sociedade. Mais uma ladainha. Dizer que Bolsonaro é amado por esse povo que quer botar arma em todo mundo. Lúcio, se informe melhor sobre o que as pessoas estão propondo e sobre quem você vai criticar. Bolsonaro não se resume a querer armar a população. Sim, ele quer fazer isso, ele quer dar essa capacidade à população, daqueles que forem aptos a portar uma arma. Não é a sociedade toda, vale destacar isso. Não é toda pessoa, da criança ao adulto, ter uma arma. São todas as pessoas dentro da lei com a capacidade
psicológica para tal e a aptidão física, e após passar por um curso de tiro, essa pessoa poderá ter uma arma. Isso é um direito, cara, que os Estados Unidos vê muito bem. Só isso já é uma grande coisa. Mas não é só isso que ele pensa em relação à violência do país. Bolsonaro fala muito de você valorizar a polícia, de você fazer com que a polícia deixe de ser ter suas pernas quebradas pelos direitos humanos, que de direitos humanos não tem nada, quando eles não podem chegar lá com a violência necessária para conter o bandido, quando o bandido está usando violência, claro. Eles têm que chegar a tratar com florzinha, não pode atirar se não levar tiro primeiro, e são totalmente culpabilizados, até numa situação que prendem um agressor, um legítimo criminoso. Ele quer combater essas coisas, cara. Essa é parte da solução, fora a questão da maioridade penal para 16 anos. Mas vamos continuar. Mas é preciso considerar que um presidente não tem poderes para armar a sociedade, como o desejo presidenciável. Ele precisará convencer o Congresso Nacional a alterar a legislação. Mas até agora, a sua popularidade não chegou à classe política. De novo, a mesma questão do Congresso Nacional. Como mencionei antes, o Congresso Nacional será resolvido esse ano. E mesmo com o esquerdista do Temer no poder, mesmo com esse Congresso Nacional esquerdista, a questão das armas já está sendo debatida. E já há progressos. Com ele na presidência vai ser muito mais fácil, Big. Então isso não é argumento, não. Apesar de estarmos no século XXI, algumas atitudes e falas de Bolsonaro nos fazem lembrar do mundo de um século atrás, quando mulheres eram consideradas seres inferiores ao homem. Eu pensava que você não podia falar uma coisa pior, mas você falou, cara. A velha ladainha do Bolsonaro odeia mulheres. Bolsonaro acha mulheres inferiores. Mas vamos prosseguir só para ver por que você está falando isso. Prova disso é o discurso pré-eleitoral que fez. Repare, ele fala que é prova disso. No Clube Hebraica, no Rio. Ao se referir à própria filha, disse que tem 4 filhos homens, mas que por fraquejar, a quinta veio mulher. Repare a total distorção da lógica que você está utilizando, Lúcio. Você usa como argumento dizer que ele considera mulheres inferiores ao homem uma declaração isolada de Bolsonaro. Veja, você falou, prova disso. Uma declaração onde ele faz uma zoação que não pegou muito bem, de que a mulher fraquejou e teve uma mulher. Cara, mesmo que ele tivesse dito isso com todas as letras, uma declaração isolada não quer dizer nada. Você tem que ter todo um arcabouço de informações, de pontos de vista dele, para você poder falar uma coisa dessa. Mas mesmo essa declaração não é isso que você está dizendo. Vamos lá, nessa reportagem aqui, veja. Aqui está a declaração. Eu tenho 5 filhos. Foram 4 homens, aí no quinto eu dei uma fraquejada e vi uma mulher. Os deputados sob risos da maior parte dos espectadores. Cara, como eu mencionei antes, isso não é argumento para dizer que o cara odeia mulheres, ou como você disse, que ele que isso é prova de que ele considera mulheres inferiores. Não, cara, foi uma piada meio machista, mas foi. Veja bem. E olha só o comentário dele a respeito disso. Não entendi essa da Liniciane perguntou pra ele. Não entendi o sentido do Jair falar que deu uma fraquejada. Foi brincadeira, Bolsonaro? Explica, por favor. Sim, claro que foi uma brincadeira. Tanto que absolutamente todos os presentes deram risadas. Ele é acusado de machista, misógino, sexista. E quando brinca, o pessoal do politicamente correto cai de pau nele. Acompanhe aqui no meu Insta os meus stories que você vai ver como tratamos minha irmã Laurinha. É uma princesa. Mas se eu falar em público que ela é uma princesa, vão dizer que estão se defendendo que a mulher é sexo frágil. Esse pessoal não luta por igualdade e justiça, mas sim tenta de maneira rasteira apenas nos denegrir para que a patota dele siga no poder. Enfim, foi uma brincadeira de mau gosto, realmente. Eu não gostei muito da brincadeira, mas é isso. Você não pode usar isso como argumento, Lúcio Big. Isso foi uma grande bobagem tua de novo. Se você ainda acha que ele pensa assim, mostre-me argumentos realmente plausíveis. Um conjunto de argumentos que você possa enquadrar Bolsonaro como pensando dessa forma e não uma situação anedótica onde ele fez uma piada. Cara, é ridículo você usar esse tipo de, entre aspas, prova. Mas vamos continuar. Bolsonaro tem sua carreira política de 30 anos calçada em polêmicas e não em uma produção legislativa satisfatória. Isso aí já não é verdade. Bolsonaro tem vários projetos de leis bacanas. Ele tem o projeto de lei
por exemplo, da questão da fosfetilamina, independente de você concordar com ela ou não. Ele fez um projeto de lei para anular essa maldita lei que botaram aí nas estradas para manter o farol aceso de dia. Ele tem várias leis em benefício do exército, da polícia. Eu tinha uma lista de várias leis aqui, mas... quer saber? Eu vou pegar agora. Encontrei, tá aqui. Isso aqui foi um projeto que eu fiz, uma postagem. Esses são apenas alguns dos projetos de lei de Bolsonaro em andamento. Ou seja, tem muito mais de onde veio esse, mas é mais suficiente para provar de uma vez por todas que Bolsonaro é produtivo sim, diferente do que eu estou divulgando, que ele não rendeu nada em mais de 20 anos de Congresso. Fora os dois projetos dele que foram aprovados. A PL 7711 de 2017, que institui o Código Penal para viabilizar em caso de legítima defesa a responsabilização do coautor que cometia injusta agressão repelida pela vítima. E a PL 7701 altera a redação do Decreto-Lei 2848, que institui o Código Penal para constituir como qualificado roubo com o uso de motocicleta. Essa aqui altera a lei tal, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Institui o Código Penal para instituir como qualificado o roubo de cargas e aumentar a pena pelo crime de receptação. Altera o Decreto-Lei tal, a PL 4.689, institui o Código Penal para dispor sobre o furto, roubo, dano e receptação de defensivos agrícolas, seus componentes e afins. Outro para incluir no rol dos crimes hediondos aqueles dolosos praticados com arma de fogo mediante violência ou grave ameaça à pessoa. E aqui o que eu falei. Para deixar de tornar obrigatório o uso nas rodovias de farol baixo aceso durante o dia. E aí, Big? Ele não teve produção legislativa satisfatória? O que é produção legislativa satisfatória, Big? Quais são a quantidade de projetos que você tem que fazer? E aliás, necessariamente você precisa fazer projetos? Ele tem respondido isso muitas vezes. Não é só fazer projetos. Até porque ele já falou em outra entrevista que os deputados constantemente fazem milhares de projetos e a maioria deles não são sequer colocados na pauta. Então o importante é ele não só ter os projetos bons, mas ele fazer passar os que são bons e negar aqueles que são ruins. E isso ele tem feito muito. E você vai falar aqui que ele sequer teve presença marcante em importantes momentos políticos do Brasil e país, isso não quer dizer nada. Muitos momentos importantes do nosso país foi o quê? A eleição de Lula, vamos lá, Plano Real, FHC, coisas que na prática não foram momentos importantes, coisa nenhuma. Esse protagonismo não é argumento. Até porque essa últimas décadas após o regime militar foram décadas de mentira, onde nós não progredimos coisa nenhuma. Então é irrelevante ele ter participado ou não dos principais momentos. De novo, isso não é argumento. Sequer teve presença marcante em importantes momentos do país. Ele jamais conseguiu se tornar o centro das atenções sem que isso tenha sido decorrência de pronunciamentos agressivos ou entrevistas controversas. Durante discussões, a posição que toma é sempre daquele que parte para a ofensa ou repressão diante da falta de argumentos para discutir ideia. Isso não é verdade, Lúcio Big. Isso não é verdade. Em várias discussões, Bolsonaro falou grandes verdades com argumentos muito bons que calaram com quem estava falando com ele. Teve outros momentos que ele se desentendeu, teve momentos sim que ele partiu para algumas agressões, por ter sido pacientado, depende muito do contexto da situação, mas generalizar dizendo que a posição que toma é sempre, olha, você usa o termo sempre daquele que parte para a ofensa ou repressão diante da falta de argumentos para discutir ideias. Você está falando muitas afirmações irresponsáveis do seu Big, digno de um esquerdista. Você não está fazendo uma análise meticulosa, uma análise justa sobre Bolsonaro. Eu não estou dizendo que ele não tem situações onde ele parta para alguma ofensiva, que ele não se altere em algum momento. Eu não estou dizendo que não. Ele não é perfeito. Mas o que você falou também está muito errado. Você não está bem informado no seu Big, ou então é alguma outra coisa. Em vez de falar sobre como recuperar a combalida economia do país, sobre como diminuir o caos na segurança pública, na educação e na saúde... De novo, isso não é verdade. Apesar de Bolsonaro não falar muito de economia, ele coloca a questão do Estado mínimo e a questão do nióbio como coisas que podem ajudar o nosso país. Na questão da segurança pública, de novo, maioridade penal, redução da maioridade penal, capacidade dos policiais fazerem o seu trabalho, inclusive com melhores condições salariais e legislativas, deles não serem culpabilizados pelos seus atos contra a criminalidade, e o porte de armas. Educação, apoiar a escola sem partido,
tirar essa doutrinação marxista horrível no nosso país. Saúde ele realmente não falou, mas ele não precisa falar de tudo. Isso aí ele coloca como ministro da Saúde. Bolsonaro fala sempre em acabar com as reservas indígenas e quilombos, facilitar o porte de arma ao cidadão de bem e defender a supervalorização do nióbio. Ai, Jesus. Acabar... O Lúcio Big coloca isso como se fosse uma coisa ruim, acabar com reserva indígena e acabar com quilombo. Lúcio, você sabe por acaso o que está por trás da montagem das quilombolas? Você tem alguma ideia desse assunto? Eu acho que você não tem. Espera que eu vou procurar um negócio aqui pra você. Guarde só um momento. Você já leu esse livro, Lúcio? Esse livro chamado A Revolução Quilombola, Guerra Racial, Confisco Agrário e Urbano Coletivismo, que eu tenho em casa e obviamente já o li, ele fala sobre todo esse lado negro das quilombolas. Eu vou resumir para você. O INCRA chegou com essa política de demarcação do Brasil de forma arbitrária, de locais que seriam áreas reservadas para quilombos. Sendo que, primeiro, muitos dos que se colocam como descendentes de quilombos, consequentemente merecedores da quilombola, não há nenhum requisito deles provarem isso. Basta que eles declarem. Basta que eles declarem que eles têm esse direito, e eles têm. E o INCRA, ele chega ao cúmulo de chegar em municípios inteiros e coagir os donos das terras a saírem mediante indenização em 30 dias, caso não se defendam. Isso você não sabia, né, seu Lúcio Big? Eu acho que não. Pois bem, o livro é bem mais longo, é uma reportagem, um livro bem coloquial, onde esse jornalista, ele foi em várias cidades onde teve problemas com isso, locais onde, inclusive, muitos negros que viviam de forma harmoniosa com brancos e outras pessoas em volta, eles foram enganados a assinarem listas que na verdade eram listas para se submeter a quilombos. E assim, essa política gerou uma segregação racial e brigas entre brancos e negros. Fora o confisco agrário totalmente irresponsável de terras legítimas dos seus respectivos donos para dar para quilombos que nem sequer estão provados que merecem aquele lugar. Que nem MST, só que muito pior. E a questão das reservas indígenas já é outro buraco. Mas pelo menos eu quero deixar você consciente disso aí. Bolsonaro é o único que está tendo coragem de falar sobre isso. Inclusive foi processado injustamente por ele ter tido uma constatação de ele ter ido em um quilombo, e uma quilombola, e ter dito que o cara era gordão, que não fazia nada da vida. E os caras dizerem que ele foi racista, que não tem nada a ver, e que ele tinha falado mal de todas as quilombolas. Não, ele falou daquela quilombola especificamente e de umas pessoas específicas. E convenhamos dizer, nesse livro mostra que sim, muitas pessoas de quilombolas, eles nem sequer produzem o próprio alimento, eles se escoram nos cidadãos em volta deles. Em uma parte do livro, por exemplo, é dito que tinha uma horta lá que eles cultivavam, os moradores. Quando os quilombos foram para lá, os quilombolas, eles simplesmente deixaram a horta morrer. Você sabia disso, seu Lúcio Big? Se você não sabia, você está muito por fora. Você deveria se informar melhor, cara. E a questão do nióbio. Você fala que uma supervalorização desses produtos encadearia a produção de outros metais similares em outros países, e o resultado seria a quantidade incontável de nióbio sem exploração. Lúcio. O nióbio já é explorado. O problema é que o Brasil não colhe seus frutos. Bolsonaro não está introduzindo o nióbio que ninguém sabia para que serviu o nióbio e agora está sendo usado. Não. É justamente ele poder beneficiar o país. Por exemplo, existem pessoas que têm a ideia do nióbio virar um lastro para nossa moeda, que nossa moeda não tem lastro. Nossa moeda real, ela é um escope de pirâmide, porque ela é uma moeda que é imprimida pelos bancos conforme necessário, sem valor algum, apenas dígitos e um computador. Mas o nióbio poderia ser uma riqueza brasileira que poderia propiciar um lastro para nossa moeda. Várias pessoas que apoiam Bolsonaro apoiam esse tipo de atitude. Eu não sei se Bolsonaro já se manifestou sobre isso, mas isso é uma ideia. Mas vamos continuar. Sabe-se que o nióbio é realmente muito eficiente como liga do aço, mas ele não é o único.
Uma supervalorização desse produto desencadearia a produção de outros metais similares em outros países. E o resultado seria uma quantidade incontável de nióbio sem exploração. A era dos extremistas políticos no Brasil já acabou. A sociedade moderna não comporta mais discursos de ódio ou de ordem autoritária. De novo o discurso de ódio. Lúcio Big, você está falando que nem um esquerdista. Essa questão de discurso de ódio, dá para acusar facilmente você de fazer isso, dependendo do que você falar. Não é argumento. Isso é apenas esquerdismo, cara. Governar o país não pode se limitar a querer fazer meia dúzia de coisas, mas sim resolver problemas estruturais que afetam todo um sistema. O brasileiro precisa entender que não será uma só pessoa que salvará o Brasil, pelo simples fato de não existirem salvadores da pátria, nem mitos e nem messias. De fato, Lúcio Big, Bolsonaro não é nenhum messias, nem mito, nem salvador da pátria. Só que ele nunca roubou a si mesmo esse título e muitos de nós também não pensamos assim. São uns poucas pessoas, os admiradores, os fanáticos, que pensam assim dele. Então isso não é argumento, cara. Notável em criar confusões, mas não por colocar boas ideias em prática. Discurso moralista que contrasta com algumas de suas ações. Limitação em conhecimentos gerais, o que é inadmissível naqueles que desejam usar a faixa presidencial. Então nós temos resumos aqui dos argumentos dele. Os três primeiros. Primeiro, notável em criar confusões, mas não por colocar boas ideias em prática. Eu já mostrei que a questão do criar confusões não é argumento, até porque muitas vezes a confusão é gerada pelos outros e ele tem muito mais paciência do que ele pensa. E a questão das ideias em prática, ele tem muitas boas ideias e ele já tem projetos de lei com elas em prática. Agora, se algumas não são colocadas, ele não é ditador, ele não é o dono de todos, então ele não é capaz de colocar em prática sozinho. E se ele não o consegue por falta de apoio, não é porque ele é incompetente, é pela questão do apoio. Discurso moralista em contraste com algumas de suas ações. Já mencionei que a questão dele aceitar os auxílios não é uma coisa que afeta o seu discurso de moral, até porque ele não se arroga como paladino da honestidade, como você diz. Ele apenas diz que ele procura ter uma postura exemplar e honesta, não sendo corrupto, e que isso é obrigação, não é virtude. Mas como já mencionei antes, as questões da cota parlamentar, auxílio moradia, que eu também não concordo nem gosto, isso não tira o mérito dele, porque ele tem direito a essas coisas. Claro, gostaríamos que ele fosse mais incisivo contra isso, mas isso também não é argumento, porque senão praticamente todo político que não seja o Antônio Regufe cairia no mesmo erro. E limitação em conhecimentos gerais, cara, você já mudou o foco. Você tinha falado antes que ele não tinha conhecimentos em relação a algumas áreas, que era questão de economia, questões referentes às perguntas dele sobre o futura carreira presidencial dele. Agora você falou conhecimentos gerais. Afinal, qual é a limitação que ele tem? E a propósito, quem vê de forma não enviesada várias participações de Bolsonaro, e não essas participações clichês que todo mundo já ouviu dezenas de vezes e que são as mesmas perguntas, vê que ele tem conhecimento sim. Ele não é nenhum CDF, ele não é nenhum super entendido sobre alguns assuntos, mas ele tem a sua carga de conhecimentos. E o que ele sabe e o que não sabe não é argumento, porque eu já falei antes que é questão de ter uma boa equipe. Réu 2 vezes no STF. Visão ultrapassada do mundo de hoje. Nítida falta de estabilidade emocional, o que é premissa para quem deseja governar um país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes e um PIB superior a 6 trilhões de reais por ano. E esses são os outros três supostos argumentos. O primeiro eu já mostrei que é totalmente inválido. O fato dele ser réu em ações criminais não significa que ele é criminoso, não significa que ele é culpado, que ele está errado, e tampouco é argumento contra ele, principalmente considerando que esses processos, um deles é uma tremenda injustiça, no caso da Maria do Rosário, e se o outro foi em relação das quilombolas, eu já falei sobre ele há minutos atrás. Visão ultrapassada do mundo de hoje. Cara, isso é vago. Você está querendo dizer o quê? Ele é retrógrado? Ele tem ideias do passado? Se for, cara, isso é uma falácia. Não é porque uma coisa antiga que ela é ruim. Aliás, muitas coisas antigas ainda são utilizadas. E o conservador, ele preza por ele não desprezar a tradição e os conhecimentos antepassados, que são muito úteis.
Hoje em dia muitas coisas avançaram, mas outras regrediram. Tem coisas que no passado eram muito melhores. Na cultura você vê isso direto. Na cultura, na música, até bem ver muitos filmes. Você vê uma regressão total da cultura brasileira. Só para você ter um exemplo dessa questão do ultrapassado e do moderno. A arte moderna é uma vergonha. Mas não estamos falando de arte, né? Estamos falando de visão de mundo. Pois bem, a visão de mundo é uma coisa também que é muito focada nessa questão de retrógrado e progressista. Inclusive progressista é basicamente a esquerda. Os caras que dizem não, temos que avançar, sempre tem o que é passado é ruim, nós temos que evoluir. Mas isso é uma falácia. Não quer dizer que porque é novo é bom. Isso não tem nada a ver. Então esse teu motivo, ele tem não tem o menor sentido, principalmente na aplicabilidade que você deu, que foi querer empurrar para ele que ele acha que mulheres são inferiores, o que você não provou de forma alguma. E a nítida falta de estabilidade emocional, o que eu já mostrei, que não necessariamente ele é instável emocionalmente, ele tem até um certo controle, mas ele tem, claro, os seus momentos disparates, momentos que ele chegou a ofender e a se ofender, mas isso não quer dizer que ele é um cara instável emocionalmente. Isso aí você não conseguiu mostrar, e não é o que os fatos mostram. Isso mostra em algumas situações ele perder um pouco a cabeça, mas no meio de um antro de raposas e pessoas altamente ofensivas e mimizentas que não saem do pé dele. Antes de escolher o seu voto para presidente do Brasil, lembre-se deste vídeo. Se eu for lembrar desse vídeo, Lúcio Big, vai ser apenas para vergonha da tua imagem, cara. Como eu mencionei antes, você é um cara que tinha uma boa, digamos assim, uma boa reputação por comentários sensatos, por ter a cabeça mais no lugar, mas nesse vídeo, cara, você regrediu completamente. E não é porque você falou contra Bolsonaro, não. Tem nada a ver isso. Porque eu consigo ver o contraditório, consigo ver inclusive coisas que você falou certo em relação a ele, mas muito do que você falou foram coisas baseadas em distorções e mentiras, inclusive dignas de um esquerdista. Então, cara, eu prefiro esquecer esse vídeo, mas eu vou acabar não esquecendo, infelizmente, e por isso que você ganhou meu dislike. Mas eu espero que com isso você tenha a hombridade de avaliar o que eu falei e quem sabe você entender as coisas que falou de errado e corrigir. Mas é isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado. Desculpa o vídeo ter sido meio demorado. Deus os abençoe e até mais.